pessoal, meu nome é Cosme, sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. Estamos aqui para mais um dos nossos encontros, para mais uma reflexão. E antes a gente tem que dar alguns breves avisos, tá, a respeito da nossa casa. Primeiro que nós estamos funcionando presencialmente, né, respeitando os atuais protocolos de saúde. Tá? Estamos funcionando todas as terças e sábados, às 20 horas. Temos uma palestra de 20 minutos, depois o passe coletivo, né? E o atendimento fraterno está também funcionando de forma presencial nesses mesmos dias, né? Aquele que precisar de uma ajuda, de um apoio, né? De uma orientação, temos lá sempre uma pessoa preparada, dedicada, né? Para você ir lá bater um papo de forma bastante reservada. Os cursos da casa e a evangelização infantil, que é o trabalho feito com as crianças, né, ainda continuam de forma remota. Né? Nós também estamos com a montagem das cestas básicas, né, para as famílias carentes aqui da nossa região. Então, se você puder nos ajudar, por favor, com qualquer gênero alimentício, você pode estar entregando nesse dia lá nas terças e sábados, né? Ou através do contato que nós vamos estar informando aí para vocês, alguns telefones de WhatsApp, né? Para que vocês tirem as suas dúvidas, né, sobre cursos, sobre a evangelização infantil, sobre as cestas, uma forma de você fazer a doação direto para os nossos colaboradores. Então, a gente vai estar colocando aí para vocês esses telefones de contato, ok? Então, vamos inicialmente fazer uma prece, não é? Então, vamos nesse momento pedindo a Deus que nos dê toda a intuição, que nos dê toda a percepção, para que possamos estudar mais uma vez juntos, né, de corações unidos, essa obra maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade, por esse dia de estarmos aqui, né? E assim vos pedimos permissão para dar início a esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos lá estudar mais um pouquinho. Hoje nós estaremos refletindo sobre um tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós, o mês passado, fizemos uma palestra sobre esse capítulo, sobre o primeiro tema, que era vidas futuras. E agora nós vamos falar do último tema desse capítulo, né, que o título é Uma Realeza Terrestre. Uma realeza terrestre. A bem da verdade, essa última parte são instruções de um espírito, né? Por sinal, esse livro aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de dizer o seguinte: o
nome, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, pode nos dar uma falsa impressão de que ele é segundo a interpretação de nós espíritas, né? Mas não é bem assim, não é exatamente assim, né? O que tem aqui são, inclusive, orientações de espíritos que nos dão testemunhos, né, das experiências vividas por eles, tanto aqui encarnados, quanto lá no plano espiritual, né? Então, hoje, nós vamos ter essa instrução. Eu peço até permissão para vocês para dar uma lida, porque é até rápido, né? Mas para que a gente mantenha aqui o texto fiel do que esse Espírito nos deixou, né? E diga-se de passagem, essa orientação é de um Espírito que foi uma rainha de França. Isso aqui foi psicografado em 1863, então trata-se de uma orientação, né, de um depoimento de um espírito que foi uma rainha aqui no planeta. Então vamos lá. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo, se eu não compreendesse? Que carregarei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequeninos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então compreendi a esterilidade das honras e das riquezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, por que preciso sofrer para alcançar o céu? E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhe dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Bacana, né? Depoimento de uma rainha, como já disse. Mas só para a gente, antes de entrar nessa reflexão, lembrar um pouco, né, até do que eu já disse na palestra do mês passado, de onde vem essa frase, né? Meu reino não é deste mundo. E aí, a gente vai nos remeter à história, né, do cristianismo, lá atrás, quando Jesus estava sendo condenado, né? Jesus foi delatado, né, por Judas, e ele estava naquele momento diante do governador Pôncio Pilatos, né, porque o povo
e os sacerdotes, né, a liderança religiosa da época, queriam uma punição para Jesus. Eles acusavam Jesus de várias coisas, e de forma indevida, né? E uma que se destacava era de que Jesus não reconhecia a figura do rei, né? do rei de Roma na época. Né? E, embora isso, Jesus nunca tinha dito, né? Nunca ele mencionou isso. Né? O próprio Pilatos não estava muito convencido da culpabilidade de Jesus. Então, eu penso que, acho que até no intuito de facilitar a vida de Jesus Cristo, o que ocorreu? Né? Naquela época era a Páscoa judaica, e o governador da época, né, o Pilatos, ele poderia libertar um dos seus prisioneiros. E ele tentou fazer isso em praça pública, mas foi decepcionante, né? Porque o próprio povo aclamou que libertassem um outro prisioneiro, que era Barrabás, que era um bandido, e etc. Mas o fato é que no transcorrer desse julgamento em praça pública, Pilatos ainda pergunta por 2 vezes para Jesus, né? Escuta, sois reis? Você é rei? E Jesus fala mais ou menos assim, olha, é você que está dizendo que eu sou rei. Ele ainda acrescenta, né, Jesus? Se eu fosse rei, os meus súditos agora estariam combatendo esse julgamento que estão me fazendo aqui. Né? Então, você que está dizendo que eu sou rei. E aí ele acrescenta dizendo isso, né? Que o meu reino não é deste mundo. O fato é que Pilatos não entendeu nada do que Jesus disse naquele momento, não é? Nem as pessoas. E eu costumo dizer que até hoje, muitos de nós não entendemos, né, o que significa essa questão do meu reino de Jesus não ser deste mundo. E aí agora a gente pega esse depoimento, né, de um espírito de uma mulher que teria sido uma rainha na França. Né? Então, a gente tem que refletir muito sobre a mensagem que esse espírito vem nos mostrar. Né? Ele nos dá, inclusive, ela nos fala de uma decepção, de uma desilusão, quando ela volta ali ao mundo espiritual, né? De alguém que viveu aqui com toda a ostentação, com poder, com riqueza, né? Ou seja, com todos aqueles privilégios, que uma posição que ela ocupou, né? No meio daqueles que a rodeavam, ela acabou se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, né? Por todas aquelas convenções que o mundo material conferia para esse tipo de autoridade naquela época. E ela ainda diz assim, né, que eu fui rainha, e como rainha, ela pensou que seria assim recebida lá no céu. Né? Eu diria até que talvez até a sua educação na época teriam até me ensinado de que ela era um ser divino, um ser diferente. Tá? Até as pessoas colocavam a rainha acima de todos, né? E ela acabava por se considerar melhor que todos. Ela chegava a achar até que era mais privilegiada por Deus do que os seus súditos. Mas aí é que está a grande lição para o nosso espírito e que é imortal. Pois quando ela volta ao plano verdadeiro, eu gosto de dizer isso, ao plano verdadeiro, ao plano espiritual, ela se encontra com muitos daqueles que ela julgava pequeninos. Porém, lá eles estão bem acima delas. Ou seja, eles estão acima, numa posição de mais equilíbrio, de mais bem-estar, de luz. E aí, ela dá um choque com isso. Né? Ela até cita a palavra humilhação, que ela se sentiu humilhada
ao ver que aquelas pessoas que ela desprezava, porque não tinha o sangue nobre, né? Vê que coisa intrigante isso. Mas, nessa decepção, é que ela vai compreendendo, né, que naquele mundo, no mundo verdadeiro, como já disse, e aquele que nos aguarda, né, o mundo espiritual, o que efetivamente vale é o bem que você realizou durante a sua vida aqui na Terra encarnado. É isso que vale. Então, aí ela se dá conta do que Jesus disse a Pilatos, né? Meu reino não é desse mundo. Na verdade, é no mundo em que ela se encontra naquele momento. E é isso que é muito importante para essa reflexão nossa aqui enquanto encarnados. Vejamos, né? Todas aquelas festas, aquelas vaidades que ela vivenciou, né? No seu reinado, não valem nada para a vida futura, né? Para a vida espiritual. Lá no plano espiritual, o que conta, ela até cita bem a palavra abnegação. Né? O que é abnegação? É a renúncia à vaidade, aos bens materiais, né? Em favor do próximo. Lá não importa o diploma que você tenha, o título que você tenha, né? Muito embora, né, é evidente que os estudos que a gente, né, desenvolve, eles valem muito para o nosso desenvolvimento intelectual, que também faz parte da base para o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, sem os estudos, em especial da própria doutrina espírita, a gente não vai conseguir compreender melhor a nossa própria existência, né? Muito menos essa frase de Jesus, que meu reino não é deste mundo. Então, o que conta efetivamente são os valores morais que a gente desenvolve durante toda a nossa trajetória enquanto aqui encarnados, né? E não podemos esquecer, juntos, né, com a nossa família, com a nossa sociedade, né? Ela ainda fala assim, né, que aqui na Terra, a rainha, né, que a gente busca muita vantagem, muita facilidade, né, muita facilidade. Porém, o reino dos céus, né, ele é conseguido com muito esforço. Esforço esse através das nossas provas, expiações. A gente tem que buscar esse reino dos céus nos espinhos, como ela cita. Só que, né, é exatamente disso que nós fugimos, não é? É disso que a gente corre, das dificuldades. A gente quer a coisa fácil, a gente quer a vantagem, e a gente foge. Então, eu diria que a nossa defeituosa educação, né? Defeituosa educação, ela acaba nos ensinando que o quanto mais a gente tem, a gente se sente vencedor. A gente não pensa assim, muitas vezes? Quanto mais você tem, mais eu sou um vencedor. Aí eu pergunto a vocês, vencedor do que, gente? Do que? Se isso não vale nada, absolutamente nada, no mundo verdadeiro, no mundo espiritual. E aqui a gente corre, foge, como já disse, das dificuldades, mas corremos atrás dos bens materiais, como se eles fossem eternos, como se a gente pudesse levá-los ao túmulo, como disse a rainha. A gente falou muito aqui de uma rainha, né? Aí vocês podem estar me perguntando assim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Nós nem vivemos num país onde tem esse tipo de governância, né, o reinado. O que isso tem a ver comigo? Não
sou rei, não sou rainha. Agora, esse raciocínio é interessante porque o fato é que nós criamos os nossos pequeninos reinos. E é nesses reinos que nós criamos onde nós vamos ser provados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa paciência. E até aqui aproveito para perguntar, para questionar para nós, para mim mesmo, né? Que nível que anda a nossa paciência? Como anda o nosso amor para com a nossa família? Ou por aqueles, né, que nós achamos que nos dão muito trabalho? Que nível anda a nossa humildade? Não é? Voltando um pouco para a rainha, já dissemos, né? A rainha ela tem tudo aos seus pés. Mas, a bem da verdade, já Allan Kardec, no seu trabalho de codificação que ele nos deixou, ele já nos sinaliza em vários momentos de que a riqueza e o poder trata-se de uma tarefa muito difícil de ser realizada. Não é? Por quê? Né? A pessoa que tem o poder e a riqueza, parece que tudo conspira ao redor dessa pessoa para alimentar o orgulho. Dá para pensar nisso. Né? Então, não é uma tarefa fácil, não. Né? Às vezes a gente se queixa, poxa, eu sou tão pobre, eu queria ser um chefe, né? A gente reclama do nosso chefe, mas é uma prova difícil para esse espírito. Né? E nós aqui na Terra, então, como já disse um pouco atrás, nós acabamos elegendo os nossos pequeninos reinos. Quer ver um exemplo? Quando eu chego em casa ou no meu trabalho, e aí eu penso e até digo, aqui quem manda sou eu. Eu defini aquilo como um meu reino. Tá? E eu tenho aquelas pessoas como se fossem meus súditos. E aí eu pergunto novamente a mim mesmo também, será que nos consideramos o mais importante aqui, nesse planeta? Será que tudo nessa vida deve ocorrer de acordo com as nossas opiniões, com as nossas vontades? Será que nós não estamos nesse meu reino que eu construo, nos meus pequeninos reinos? Será que eu não estaria aqui explorando a minha companheira, o meu companheiro, né? Explorando os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos? Então, nós temos que ter muito cuidado, eu digo assim, com essas tolices, né? Com esse nosso orgulho, pois quando voltarmos ao plano espiritual, ao plano verdadeiro, ao exemplo da rainha, isso vai ser muito complicado, porque é muito comum, né, até nós que participamos de trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, nós encontrarmos ali, né, naquele trabalho de desobsessão, em que a gente tem o diálogo com os espíritos, né, a gente encontrar espíritos rebeldes e desiludidos, porque eles não recebiam o mesmo tratamento indevido que aqui na Terra eles tinham. Então, gente, vamos pensar nisso, né? Como a gente já disse, o que a gente vai levar daqui são só as coisas boas, não é? As nossas virtudes, tudo aquilo que a gente fez de bom para o próximo, né? E para que a gente não tenha essa desilusão, esse sofrimento, a exemplo dessa querida irmã, desse espírito, dessa rainha,
quando chegou lá no plano espiritual. Que a gente não precise passar por essa tempestade também emocional, né? Já que essa transição, quando a gente desencarna, a gente tem um momento em que a gente fica meio perdido, né? Sem saber o que está acontecendo. Então vamos pensar muito nisso, valorizar muito a nossa família, as nossas relações, né? com bastante humildade, com bastante paciência e tolerância. Ok? Esse, então, é o recado de hoje. E eu quero aproveitar para finalizar. Nós estamos aqui no mês de março, não é? Mês de março, e nós, no dia 8 de março, comemoramos o Dia das Mulheres, né? Eu sei que, imagino que lá no plano espiritual nem tem isso, né? Até porque os espíritos não têm essa questão do sexo. Mas nós aqui ainda precisamos, e que bom que nós temos esse dia para a gente refletir. E já que a gente falou de uma rainha, vamos aqui então homenagear a todas as nossas rainhas que nós temos aqui nesse planeta Terra, né? As nossas mães, as nossas colegas, as nossas irmãs, todas essas grandes mulheres que convivem com a gente, né? Porque é um fato, as mulheres, ela têm uma sensibilidade, um sentimento muito mais apurado do que nós. Então, elas merecem todo o nosso respeito, né? E a nossa gratidão. Porque é interessante, se você for verificar, hoje no planeta Terra, com mais de 7 bilhões e meio de habitantes que nós temos, mais de 50% são mulheres. Agora, os outros 50% são filhos de mulheres. Então, vamos respeitá-las, né? Vamos tratá-las com bastante dignidade, né? Até para quando a gente estiver lá no reino, no verdadeiro plano de vida espiritual, a gente possa encontrar todos esses espíritos de uma forma bastante fraterna. Ok? Aqui a gente encerra o nosso papo e vamos então fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Então vamos nesse momento agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade desses minutos de sabedoria, esses minutos de reflexão, né? Esses minutos de estudo dessa obra maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, para que possamos refletir das nossas atuações aqui enquanto encarnados, para que possamos nos dedicar à nossa evolução moral, sempre na conduta reta, na prática do bem ao próximo, para que quando retornarmos à nossa verdadeira família, à nossa verdadeira pátria espiritual, chegando lá, a gente já possa estar bem integrado com toda a espiritualidade amiga, que também estará lá nos aguardando. E assim, Pai querido, gratos de tudo isso, pedimos ao Pai que ilumine e guarde cada um dos nossos caminhos. Obrigado, Pai amado, obrigado, Jesus, e obrigado a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco neste encontro. Que assim seja. Amém. Gente, muito obrigado pela paciência, pela tolerância. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.